segundo capítulo do módulo de Ciências. O objetivo da aula é continuar os estudos sobre os invertebrados. Os anelídeos. As minhocas, elas pertencem ao filho dos anelídeos, certo? São os principais representantes dos anelídeos são as minhocas. Por quê? Por que esse nome anelídeos? Porque vem do filo anelus, que em latim significa pequenos anéis. Os anelídeos, eles podem ser encontrados em diferentes ambientes, como mares, rios, lagos e solos úmidos. E também pode se relacionar com seres vivos através do parasitismo, pode parasitar nos seres vivos. O corpo dos anelídeos apresenta um comprimento variável, de poucos milímetros a alguns metros, tá bom? A maioria possui cerdas e recobrindo o corpo, as quais auxiliam no movimento do animal e na fixação no substrato, no local, né? Os animais desse filo são divididos em 3 classes. Vamos começar pelas oligoquetas. As oligoquetas são anelídeos com poucas cerdas por anel e que vivem na água doce ou no solo. As minhocas fazem parte dessa classe, tá? Dos oligoquetas. Elas possuem o corpo cilíndrico com extremidades mais finas. Em uma das extremidades se encontra a boca e a outra o ânus. Na fase adulta fica com 150 anéis mais ou menos. E tudo mais. Vamos lá. Dos grupos que nós estudamos até hoje, dos invertebrados, os anelídeos, eles são os que são mais complexos. Por quê? Porque eles têm sistema circulatório fechado, eles possuem sangue que vão correr nos vasos sanguíneos. Esse sangue é vermelho porque tem hemoglobina, tá? E tem esse transporte de gás oxigênio pelo corpo. Eles têm sistema digestório completo. E eles têm hábitos alimentares, podem ser herbívoros, ou seja, se alimentar de plantas, carnívoros, que se alimentam de carne, e detrívoros, que se alimentam de matéria orgânica. A minhoca mesmo aí, que tem a imagem da minhoca, né, elas são detrívoras, ou seja, elas se alimentam de matéria orgânica que está presente ali no solo, como os restos de vegetais. E aí esse alimento ele vai entrar pela boca do animal, vai passar por todo o sistema digestório, vai absorver os nutrientes e o que não vai prestar ele vai ser eliminado pelo ânus. E aí vai formar o húmus, ok? As poliquetas são animais geralmente marinhos que apresentam várias cerdas, que são esses negocinhos aqui, ó. Várias cerdas em cada segmento, as quais auxiliam no movimento do corpo. Eles possuem tentáculos na parte anterior do corpo que auxiliam na alimentação. Aqui os tentáculos, as cerdas, certo? E nós vamos estudar também os hirudíneos. Os hirudíneos são anelídeos que apresentam uma quantidade fixa de segmentos. Algumas espécies possuem poucas cerdas no corpo, outras não têm nenhuma. Elas têm ventosa, ó a ventosa aqui, ó. Tem a ventosa, certo? Nas extremidades do corpo para auxiliar na alimentação e na movimentação. Os hirudíneos vão se alimentar de sangue e de outros fluidos do corpo. As sanguessugas, por exemplo, são exemplo de hirudíneos, tá? Elas possuem essa ventosa aí na boca, né? E com as mandíbulas dotadas de estrutura que vão perfurar a pele do animal e vão sugar o sangue. Ok? Nos anelídeos, as trocas gasosas vão ocorrer principalmente pelo revestimento do corpo, ou seja, pela pele, digamos assim, né? Se você observar o oligoqueto, que é a minhoca, vai perceber que o revestimento da minhoca é úmida, né? Graças à produção contínua de muco. Para que essa umidade fique mantida, elas têm que ficar em ambientes úmidos, tá? Em ambientes úmidos, evitando o ressecamento desse revestimento e aí a troca gasosa vai ficar comprometida. Em muitas espécies das poliquetas, que são essas aqui, né, das poliquetas, no entanto, observam-se as brânquias, estruturas especializadas para a respiração. Então, as poliquetas têm brânquias. Os anelídeos podem se locomover de diferentes maneiras, auxiliados pelas cerdas, pelos músculos ou pelas ventosas.
No caso das minhocas é pelo músculo, no caso das poliquetas pelas cerdas e no caso dos erudíneos pelas ventosas. Como é a reprodução dos anelídeos? As oligoquetas, por exemplo, que são as minhocas, elas são hermafroditas, mas elas ocorre a fecundação dos ovos. Esses animais vão precisar trocar os gametas. Eles são hermafroditas, têm os 2 gametas, mas eles se juntam, vão parear aqui, ó. Vão parear, vão juntar, vai ter a troca do espermatozoide, aí vai formar o casulo lá no clitelo. Aí esse casulo vai começar a andar aqui, vai liberar os óvulos, depois vai encontrar com os espermatozoides, vai formar aqui os ovos e vai ser liberado no ambiente. Aí esse ovo vai eclodir e vai sair a larva. As poliquetas, por sua vez, elas vão liberar uma substância, né? A fêmea vai liberar uma substância que vai atrair o macho para perto dela. E aí ele vai liberar os espermatozoides, ela vai liberar no ambiente os óvulos e aí vai ter essa fecundação dos ovos e vão ser depositados no mar. Nos erudíneos, a fecundação ela é interna, ela ocorre dentro do corpo, né? No caso dos gametas masculinos, vão ser depositados no interior do gameta feminino, do corpo feminino. Após algumas semanas, ocorre a liberação do casulo também, assim como nas oligoquetas, e aí o desenvolvimento não vai envolver larvas, vai ser um desenvolvimento direto, não vai ter larvas, ok? Aí vamos para os músculos. Os músculos, ó, vala, miglis, tô variada, miglis. Vamos para os moluscos. Tonhonhonha. Então, os moluscos são animais invertebrados que se caracterizam por ter um corpo mole, né? Abrigado por uma concha externa, ou não, pode ter ou não essa concha, tá bom? Eles geralmente estão nos mares, nos rios, nos lagos, nos solos úmidos também. Aí eles também são classificados em 3. Os cefalópodes, que são aqueles que aí no caso podem ser representados pelos polvos, pelas lulas, pelos náutilos. Aí a estrutura é o que? Eles têm uma cabeça aqui, que tem um par de olhos, tá vendo? Par de olhos, a boca, esse povo tá rindo para nós. A boca, a rádula e o cérebro, ok? E o manto envolve alguns órgãos. Aí tem os cefalópodes, tem os tentáculos ligados à cabeça, por isso que chama de cefalópodes, porque os pés ficam ligados à cabeça, né? Essas estruturas podem ter ventosas, aqui as ventosas, que vão auxiliar na aderência do substrato, na captura das presas, na reprodução e na locomoção. Os gastrópodes vão ser os caramujos, os caracóis e as lesmas. No caso das lesmas, não vão ter a concha, né? Por que fala gastrópodes? Porque eles se locomovem em cima do ventre, tá? Do ventre. Aí vamos ver a estrutura. A estrutura tem a cabeça. Os gastrópodes possuem 2 pares de tentáculos e o par de olhos e boca. Eles têm a concha, né? Que é para se proteger, serve de defesa, menos a lesma que não tem. A lateral da cabeça localiza-se o poro genital, o ânus e o poro respiratório. E tem a massa visceral, aqui ó, a massa visceral, tá bom? Que é a região onde estão localizados alguns órgãos. Essa região é recoberta pelo manto, responsável pela produção da concha e o muco em muitos dos moluscos. Na cabeça aqui, estão localizados a boca, as estruturas relativas aos sentidos, os olhos e os tentáculos. É utilizado para raspar o substrato e capturar as presas. Os pés ficam aqui na região ventral. Ela é uma estrutura muscular larga com cílios que auxiliam o molusco a rastejar pelo substrato, além de poder auxiliar na captura de alimentos, na reprodução e na defesa. Aí vamos para os bivalves. Os bivalves, ou seja, bi quer dizer 2, então tem duas conchas. Elas são representadas por quem? Pelas ostras, pelos mexilhões e mariscos. Aí a estrutura tem as brânquias,
que são utilizados para obter o alimento através da filtração de água, então eles são filtradores, né? E as conchas achatadas lateralmente. Os bivalves não possuem rádula, elas escavam o lodo e a areia utilizando o pé, localizado na região ventral. Aí, o sistema digestório desses moluscos é completo, apresenta boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. A alimentação é variada, tá bom? Tem moluscos que são herbívoros, carnívoros, dentívoros, onívoros e parasitas de outros animais. Os cefalópodes, por exemplo, vamos voltar lá no cefalópodes, eles são carnívoros, tá bom? São carnívoros. A maioria dos gastrópodes são herbívoros. E os bivalves são filtradores. Eles obtêm os nutrientes através da filtração da água, igual os poríferos. A respiração, como é a respiração desses moluscos? Também é variável. A troca gasosa são feitas não apenas na superfície do corpo, não só no revestimento, na pele, como nos anelídeos. Nos grupos estudados anteriormente, né? Então vai variar. Por exemplo, os gastrópodes, eles têm pulmão. Olha que legal. Né? O sistema circulatório pode ser fechado, como nos cefalópodes, tá? Ou aberto, como nos gastrópodes e bivalves. No sistema do tipo aberto, o sangue circula tanto no interior dos vasos sanguíneos quanto fora, banhando o interior das cavidades. Os bivalves se locomovem com auxílio do pé e por jatos de água, tá? Liberados durante a abertura e o fechamento das válvulas. Os cefalópodes, vamos voltar aqui, eles estão entre os moluscos que se deslocam mais rapidamente, pois nadam por jato propulsão, ou seja, a água ela vai entrar aqui, e aí ele vai formar um funil, vai empurrar a água e aí vai conseguir se locomover, não é isso? Ela vai empurrar tanto a água para frente como para trás e vai conseguir se locomover aí, os cefalópodes. Esses cefalópodes, eles têm um sistema nervoso e sensorial mais complexo, né? Eles têm um maior cérebro dentre os invertebrados, eles têm olhos que auxiliam na visão e outras estruturas responsáveis pelo sentido tátil e pela percepção de substâncias químicas no ambiente. Os olhos, eles são capazes de captar imagens reais e auxiliar na localização das presas. Então, ele é bem complexo. Esses olhos, eles conseguem captar as imagens, né? Tem um sistema nervoso e sensorial bem complexo. Eles têm o sentido tátil, têm o sentido de visão. Então, eles são bem desenvolvidos. E como é feita a reprodução dos moluscos? A reprodução dos moluscos também é variável. Por exemplo, nos bivalves, que são as conchas, eles têm sexos separados, né? A fecundação geralmente é externa, ou seja, no ambiente. Tem a liberação dos gametas na água e aí forma a larva. Em algumas espécies, como bivalves de água doce, a união dos gametas ocorre dentro da cavidade, ou seja, a fecundação é interna, com a incubação dos ovos e a formação de uma larva, que é liberada no ambiente. Já os gastrópodes podem apresentar sexos separados ou podem ser hermafroditas, ter os dois sexos, né? E na maioria desses músculos, a fecundação é interna, dentro do corpo. Os caracóis, por exemplo, eles são hermafroditas, mas trocam os espermatozoides entre si na cópula. Então, eles se juntam e aí vão trocar os espermatozoides entre si. Os ovos depositados no ambiente vão eclodir, vão explodir, vão ter esse desenvolvimento direto, não vai passar pela larva. E os cefalópodes também têm sexos separados, a fecundação é externa, é no ambiente, não é dentro do corpo, ocorrendo na cavidade do manto ou no mar. No momento da cópula, um dos tentáculos dos cefalópodes transporta o gameta masculino até o feminino. Após a fecundação, os ovos são depositados no ambiente. Então, eles vão se juntar aos cefalópodes. Um dos tentáculos do cefalópode vai pegar os gametas masculinos, vai juntar com um dos femininos e aí vai jogar no ambiente essa fecundação, né? O ovo fecundado.
Por isso que chama de fecundação externa, ok? E aí eu vou pedir para que vocês respondam as páginas 258 e 259.